Vocês conhecem, por isso eu quero muita energia, muita salva de palmas para Lorelai Zamoni! Salva de palmas! De pé, de pé, de pé! Lorelai! Caprichei no nome, hein? Acertei? Acertei? Certinho. Passador, pra frente, pra trás. Obrigada. Isso. Tá ouvindo? Pode continuar. Olha de disposição. Rariel Raridade, ó. Como assim, né? Ela já chegou, eu confesso, eu já fui em 6 shows dos Racionais, tá bom, gente? Confesso pra vocês. E pra quem não conhece essa música, ele fala de consórcio, viu? Né? Tem uma pegadinha ali que ele fala, ó, pra pagar o seu consórcio, eu adoro, acho que, enfim, fala muito da gente. Primeiro, boa tarde, né? Eu quero que vocês estejam muito preparados, porque o conteúdo ele é denso e parrudo. E eu falo rápido pra cacete, até para poder conseguir aqui cumprir o tempo. Então, se vocês se perderem, volta logo, porque senão é difícil retomar. E a gente já vai começar. Bom, primeiro, prazer. Eu sou diretora de parcerias estratégicas, sou graduada em marketing, MBA em liderança e futuro do trabalho, pós em comunicação institucional e hoje eu curso sociologia com foco no comportamento de consumo. Também sou educadora financeira pela DSOP e tenho 22 anos no segmento de consórcios. Essa sou eu. E essa aqui também sou eu. Agora vocês entenderam, Racionais, né? Essa aqui também sou eu, corintiana. Vai, Corinthians! Tem São Paulino aí não, né? Logo mais... Ai, ai, ai. Bom, tenho 42 anos, sou mãe de 2 adolescentes que são lindos e desde sempre vivenciei o consórcio. Mas vivenciei o consórcio assim, de um jeito. Minha mãe era funcionária pública e antigamente... Bom, já entreguei minha idade, então tudo bem falar antigamente. Antigamente tinha aquela coisa do vendedor de consórcio muito em qualquer lugar que fosse de funcionário público, porque o funcionário público não é demitido, paga a parcela, e ela trabalhava numa creche. E não é só questão de trabalhar numa creche, tá? Minha mãe trabalhava numa creche com limpeza, né? Minha mãe, a vida inteira, ela se aposentou, ela é uma profissional da limpeza, que comprava tudo através do consórcio. Tudo naquela época era casa, carro, não. Era videocassete, o som, filmadora, né? Eram essas coisas que ela comprava pelo consórcio da Sharp. Esse nome pode falar porque nem existe mais. Não vou ser saudosista aqui. Acho que é só importante trazer isso, porque com 16 anos eu recebi uma ligação, né, que era para o meu chefe, eu trabalhava numa concessionária,
e era uma vendedora de consórcio, o nome dela era Sueli, querendo vender uma cota para o meu chefe. Eu nem era secretária, nada, tá? Eu trabalhava com seguro, sempre fui vendedora. Então, eu trabalhava com seguro numa concessionária da Ásia. Eu só estou falando o nome que não existe mais, gente. A Ásia não existe mais também, né? Era Topic, Towner que vendia cachorro-quente, era essas coisas. Tem um monte de gente fazendo assim, ó, se entregando. Mas eu não passei a ligação, e o que ela fez? Ela tentou me vender o consórcio, e eu tinha 16 anos. Marquei com ela no sábado em casa, levei um amigo meu também, e os dois compraram uma cota. Daí, comecei a pagar o meu primeiro consórcio, fui contemplada em janeiro do ano que eu faria 18 anos. Nessa época, eu já trabalhava numa outra empresa que também não existe mais, Sopave, era uma rede de concessionária da Volks. Então, eu já contemplada, comprei meu primeiro carro lá. Eu estou aqui, né, sessão nostalgia. Comprei meu primeiro carro, que era um Uno Mille. Eu estou lá no ano de 98, comprei um Uno Mille 94. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando porque quando eu entrei no consórcio com 20 anos, para mim, era fichinha. Eu tinha uma história, eu acreditava. Eu lembro que todo mundo que estava comigo tinha aquela coisa, mas como é que é? Será que é bom mesmo? E todo mundo tem uma história ali, né, de dificuldade, da primeira cota. Para mim era tipo, nossa, uau, agora eu vou vender esse negócio que eu sei que é bom. Então, eu entrei lá com 20 aninhos, comecei a vender consórcio, e era um negócio, eu falar que eu tenho uma história, assim, triste, de chorar na guia, e não tenho, tive depois, viu? De vendedora eu não tenho, eu tenho depois de líder, mas de vendedora eu não tenho uma história triste, porque realmente sempre foi tudo muito... Olha, eu estou lá longe, tá? Eu estou lá atrás. Eu lembro que no meu 4º mês eu vendi 800 mil. Oh, dá uma salva de palmas para mim, porque... Oh, 800 mil. Há 22 anos atrás, gente, era um negócio assim, suficiente, inclusive, para trocar o meu Uno Mille, que não era mais Uno Mille, tá? Já era o Escort Hobby nessa época. Né? Inclusive para trocar o meu Escort Hobby daquela época. Então, poxa, fazia biologia, nem coloquei ali no meu currículo, fazia biologia. Meu sonho era, sei lá, né? Trabalhar com plantas alucinógenas da Amazônia, brincadeira, né? Mas era alguma coisa que não tinha nada a ver com consórcio. Mas eu sempre fui de vendas querendo sair de vendas, sabe? Querendo um negócio mais light, sem pressão, enfim. Mas aí, lógico, essa cabecinha de jovem, né, frustrada por isso, de jeito nenhum. Aí você começa a fazer aquilo com tanta naturalidade, né, gente, com tanta vontade, e hoje, acho que apesar de todo aquele currículo que eu falei, eu acho que o que eu sei fazer de melhor e que mais me define é que eu sou uma entusiasta do consórcio. Né? Eu gosto de falar disso, eu gosto de falar para as pessoas, e eu acredito demais no produto, porque eu sempre vivenciei ele. Sem mais me apresentar, acabou, vamos lá, porque, como eu disse, é parrudo. Eu vou falar sobre o balanço geral do mercado imobiliário primeiro para vocês, vai ter número pra caramba, mas não se assustem, tá? Tudo tem uma sequência. Agora, antes, para vocês darem uma risadinha, e depois vocês vão me falar o que vocês interpretaram daqui, tá? Eu não sei se eu tenho que apertar aqui ou se ele vai direto. Se eu apertar e passar... Ah, não. Tá.
Vocês nunca mais vão esquecer esse beijo. Para que isso, Lore? Pode servir para várias coisas. Eu adoro esse vídeo. Se eu estivesse dando uma palestra aqui que fosse os passos da venda, eu ia usar isso para a parte de levantamento de perfil. Tipo, escuta o que o seu cliente está falando. Mas hoje é egoísmo só. É só para falar para vocês. Escuta o que eu vou falar, tá bom? Presta atenção aqui. É só isso, tá? Bom, vamos lá para os dados. Quem aqui sabia que o ano de 2022 foi depois de 8 anos, né, a maior alta na venda de imóveis no Brasil? Ano de 2022 foi a maior alta de venda de imóveis dos últimos 8 anos. Olha lá. E foi um ano onde, lá em janeiro, a gente tinha uma Selic de 2% do ano anterior e que chegou no final do ano a 13,75%. E que permaneceu, né, até há poucos dias atrás, que agora a gente teve uma diminuição de 0,5%, está em 13,25%. Mas imagina que num ano onde bombou. No ano anterior, a gente saiu de 2, tá? Aí, num ano que a gente chega a 13,75, a venda de imóvel bombou, explodiu. Aí a gente tem também 46% na venda de imóveis. Então, lá, no geral, a gente, o que é essa alta, maior alta dos últimos 8 anos? Essa maior alta significa 46% de aumento nas vendas de imóveis comparado com o ano anterior. Aí a gente olha aqui também aumento de lançamento. Eu tinha dado uma travada, lembra? Construção, até por material, enfim, valorização, né? Passamos por um período ali onde comprar um imóvel no lançamento e comprar um imóvel pronto, às vezes, dependendo do lugar, você pagava mais barato nele pronto do que no próprio lançamento. Então, aqui, ó, aumento também no lançamento de imóveis, no lançamento de construção, né? E aqui, o mais gostoso. Esse número, quando a gente olha para quem a gente vendia consórcio lá atrás, a gente falava muitas vezes daquele perfil que não conseguia aprovar um financiamento ou uma classe CD. Né? Quem tem mais de 10 anos de consórcio aqui? Levanta a mão. 5, mais de 5. E menos de 5? Ai, que fofo, né? Muito bom. Bom, lá atrás a gente vendia para o pobre, tá bom? Antes a gente vendia para o pobre. Hoje é assim? Olha o conteúdo que vocês viram até agora. É mais fácil vender para quem tem dinheiro ou para quem não tem dinheiro? Quem tem dinheiro exige o quê? Um pouco mais de técnica. Mas é mais fácil vender ali, ó, no certo, na argumentação. E quando a gente vê que a gente teve um crescimento de 46% na venda de imóvel no geral, só que o alto padrão, olha lá em cima, 103%. É para vocês saírem dando pulo de alegria. O que acontece no mercado hoje? Aconteceu que hoje as pessoas procuram um conforto maior e o maior crescimento está aí. Ó, deixa eu falar para vocês, não precisa anotar nada. No final, eu vou deixar um QR Code e vocês pegam a apresentação inteira. Eu estou vendo o pessoal escrevendo, de repente nem é que está anotando, né? Mas não precisa anotar nadinha. Vai ficar tudo para vocês. Eu até deixei bastante informação que é para vocês usarem depois mesmo. Então, ó, 103%. Isso aqui já é para a gente sair comemorando. Né? Esse aqui é o nosso mercado, é isso que a gente tem que procurar. Aí vamos também para um outro dado aqui, e tudo isso eu estou falando para vocês pensarem em oportunidade, beleza? Aqui eu peguei 3 cidades aqui aleatórias, Santo André, porque eu sou do ABC, eu tenho que puxar a sardinha para algum lugar, Centro-Oeste e Sul. 2017. Isso aqui está lá, site da FIP, é a valorização do imóvel. Quando vocês olham essa coluninha aqui, é a variação mensal. E essa, com os números maiores, é o acumulado dos últimos 12 meses. Então, lá em 2017, a gente tinha uma variação muitas vezes negativa ali. Ou seja, era mais fácil ter desconto para comprar o imóvel do que efetivamente aumentar o imóvel. Ah, e vamos lembrar que é essa época que a galera fazia vídeo falando não compre imóvel, deixa o seu dinheiro investido, né? E tinha aquele movimento de comprar imóvel não vale a pena. Aí a gente vai para 2018, olha lá os números. Tem um númerozinho positivo, mas nada também expressivo para super ganhar dinheiro. Ali a gente já começa a ver, ó, ganhar, digamos que a gente parasse aqui, com 4% de valorização no seu imóvel no ano. É grana, hein? Não é grana? Um imóvel que, de repente, você comprou pelo consórcio sem pagar juros, já é grana aqui.
2019. Aí vem 2020, pandemia. Né? Númerozinho ali, meio que para lá, meio que para cá. 2021, gente. Balneário Camboriú, ali, ó, 21% no acumulado. Goiânia, 13% no acumulado. Tentei puxar a sardinha para minha Santo André, né? Eu sou de São Bernardo, 4%. 2022, olha isso, gente. Pode bater na mesa, uma salva de palmas, porque isso aí é o mercado de vocês. É isso aí que vocês estão vendendo cota mais alta, mas não é só isso. É aqui que a gente consegue virar para o cliente e falar, você tem que ter uma cota de consórcio. Por quê? Porque para o cara investir em imóvel, ele investe pagando juros. Quem paga juros conquista menos. Beleza? Combinado? Para ele investir em imóvel aqui, ter rentabilidade, então, investir em imóvel dá dinheiro? Sempre deu e sempre vai dar. A diferença é que está dando muito. Você pensar em 20%... você ganhar no imóvel no ano, que talvez você não tenha pago nem 10% desse imóvel, vamos imaginar que é uma carta contemplada aí por sorteio, e você ter 20% de valorização. Eu falo que eu já fiz muita besteira assim na vida, mas tem uma coisa que eu sempre ganhei dinheiro, é com casa. Sempre ganhei dinheiro. Cada compra e venda que eu fiz de casa, foi algo que eu realmente ganhei um dinheiro que eu não ganharia em nenhum outro lugar, só vendendo consórcio. Aqui, 2023, olha lá, 21, 17, Goiânia, 9% Santo André, é para se comemorar. Aqui eu vou trazer um recorte de aluguel, porque também tem o lance de alugar, certo? Aqui não são dados tão antigos, porque não tem lá na FIP, mas, ó, 0,42, isso aqui é do valor do imóvel. Então, imagina que um imóvel de 1 milhão, eu alugava ali por R$ 4.300 em São Paulo. 2022, já aumentou, já foi para 0,45. Quando você olha Campinas, ó, 0,47. E 2023, eu tenho ali Campinas, por exemplo, passando do 0,5% para aluguel. Então, eu tenho um percentual de aluguel maior e um valor do imóvel maior também. Para que tudo isso? Está ali, né? Para que eu estou mostrando tudo isso? Ali eu vou trazer um outro negócio que tem a ver o isqueiro. Esse aqui é só o insight de ontem, que eu saí daqui, tinha um rolezinho e tudo mais. E aí, falando, quem tem, né, quem fuma e tudo mais, já perdeu quantos isqueiros aqui, gente? Perde isqueiro para cacete? Perde, né? Muito, muito, muito. Aí eu falo, como tem coisa óbvia que a gente não enxerga, né? Ontem eu estava com uma pessoa, ele falou assim, é tão simples, eu acendo e coloco no bolso. Gente, pode parecer idiota para vocês, mas por que eu não pensei nisso antes? É só tirar, acender e colocar no bolso. E às vezes a grande sacada está muito no óbvio. Quando você olha para esse movimento de um ano onde a Selic foi para 13,75, o valor do imóvel aumentou, o aluguel está mais caro, por que tem tanta gente comprando imóvel? Vocês conseguem me dar essa resposta? O que aconteceu no ano de 2022 para a gente fechar o ano com esses números? Não precisa nem falar alto, mas pensa aí, né? Com o seu, não é tico e teco, porque aqui todo mundo tem muito neurônio. Mas pensa aí, qual é a explicação que você pode dar para isso? E aí eu vou... E quando eu pensei na palestra, eu pensei até em trazer esse conteúdo para vocês, mas eu falei, acho que de repente vai muita coisa assim de comportamento, não quero levar só comportamento. Mas tem duas pessoas que explicam isso que aconteceu muito bem. Primeiro, esse cara, ele é ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2017. Quem já ouviu falar daquele nudge, do conceito nudge? Já ouviram falar? Que é a arquitetura de escolha. É muito legal vocês entenderem isso para venda. Eu, desde sempre, eu falei que eu tenho 22 anos de consórcio. Eu sempre gostei de conteúdo de vendas, mas aqueles conteúdos que falam, olha, tem um lugarzinho lá no seu cérebro, que talvez seja a bióloga lá, né, de 2000 bolinha. Mas tem um lugarzinho lá no seu cérebro que é responsável. Eu sempre gostei desse tipo de conteúdo. E o nudge, não é dele que eu vou falar, mas é o trabalho pelo qual ele é mais conhecido, ele fala da arquitetura de escolha, que é como a gente consegue induzir as escolhas, mesmo que o cliente tenha várias opções. E eles falam isso até para questão de Estado, de política, mas o marketing usa muito. Eu vou dar um exemplo bem bobo para vocês. Já viram aquele negócio do mictório, que coloca uma bolinha, uma mosquinha, um adesivinho, para acertar? Meninos, já foram em mictório assim, que tem? Né? Para que aquilo? Lógico que você tem a opção de fazer o seu xixi em qualquer lugar.
Mas quando tem um pontinho ali, meninas estão entendendo o que eu estou falando, lógico, né? Tem um pontinho ali, aí o rapaz vai e mira e acerta no pontinho. Isso é nudge, arquitetura de escolha. Você pode fazer o xixi do jeito que você quiser, mas só de ter um pontinho ali, todo mundo vai lá no lugar certo. Aí imagina isso de uma forma muito mais complexa para vendas. Mas ele é um economista e ele traz esse raciocínio da economia, mas ele traz através do comportamento. E o que é o comportamento dessas pessoas comprando imóvel? Gente, o povo quer casa e ponto. Não importa quanto ele vai pagar, não importa quanto custa, as pessoas querem morar e querem morar bem. É isso. Né? Por que não aconteceu lá, quando a Selic estava com 2%? Por que aconteceu agora? Porque cada vez mais a gente tem mais opções. O brasileiro é uma coisa muito louca, porque quando você vai para o exterior, tem aquele... Tudo tem charme, né? O imóvel antigo tem charme, o apartamento antigo tem charme. O brasileiro, ele é fresco. O brasileiro ele não quer morar em qualquer lugar quando ele está no exterior. E aqui no Brasil, esse brasileiro do 103%, do médio alto padrão, ele pode estar morando numa cobertura. Só que se a cobertura dele não tem uma varanda gourmet, o que ele quer? Ele quer um apartamento novo com a varanda gourmet. Né? A gente tem essa coisa de querer o mais moderno, de querer o melhor, e às vezes até nem de valorizar aquilo que é mais tradicional e mais antigo. O brasileiro tem isso. Então, o brasileiro ele tem um perfil de consumo, e aí entra a socióloga falando, que é diferente de outros lugares. É surreal o nosso perfil de consumo, como a gente paga caro pelas coisas e como a gente é movido, né? Tem lá os 5 fatores, né? Que são 5 motivadores de compra, e como a gente é muito motivado pela questão de status, de social e tudo mais. De repente, ele vai para o apartamento com varanda, ele só vai levar a gente lá quando ele mudou, depois não vai levar nunca mais, mas ele quer a varanda gourmet. Então, a gente hoje consome muito, especificamente esse recorte aqui do 103% médio alto padrão. E ele explica isso, eu vou falar para vocês, quando eu indico um livro, eu tenho vontade assim de abrir a cabeça e falar, por favor, lê esse livro, por favor, mas esse, gente, é Bíblia de cabeceira, para falar com um cliente. Quando a gente fala com o cliente, muitas vezes a gente tem que educar ele. Você não vai dar uma aula de economia, você não vai dar uma aula de educação financeira, você não vai dar uma aula de psicologia financeira. Mas é importante você entender como a cabecinha dele funciona, porque você está ali ajudando ele a decidir. E não funciona mais aquele negócio de arrancar o cheque à força, porque nem tem mais cheque. Né? É ele que decide, você traz as opções e é o cliente que vai decidir, você faz o seu melhor ali. Então, o máximo que você estiver preparado para mostrar para ele que, apesar das tantas opções que ele tem, ele se planejar através do consórcio, porque para ele vai ser sempre um risco, não é um risco? O consórcio é um risco na cabeça do cliente. Não é certeza que ele vai pegar, não é certeza que ele vai... Então, ele está se planejando ao mesmo tempo sem planejamento, porque ele tem uma dependência ali de algo que vai acontecer para poder comprar. Então, você conseguir passar para ele, educar ele de forma que ele entenda por que é melhor. Em economia, tem economista que fala que previsão, né, vamos pensar lá em 2021. Vocês acham que os economistas falavam assim, nossa, o ano que vem vai bombar a venda de imóvel? Não, não pensava. E aconteceu. O economista, ele trata muito as pessoas como se fosse um modelo matemático. E nós não somos modelo matemático. O nosso comportamento é que molda a economia. Ai, está todo mundo com medo, para de comprar. Ai, está todo mundo feliz, vai comprar mais. Não é assim? A gente é que molda a economia, o nosso comportamento que molda a economia. E esse cara, ele trata a economia dessa forma. Então, pode colocar aí como livro de cabeceira. E um outro livro, que é a Psicologia Financeira. O cara não é tão gabaritado quanto o anterior que eu te falei, que eu falei para vocês, mas ele traz inúmeras histórias, assim, provando que quando você... Deixa eu voltar aqui. Que quando o sucesso em finanças, no investimento, ele não depende das pessoas mais formadas ou das pessoas mais gabaritadas, mas sim das pessoas mais planejadas, das pessoas que têm um comportamento de consumo diferenciado. Então, ele pode entender tudo de ações, ele pode entender tudo de planilhas, mas se ele não tem um comportamento ali de alguém que é disciplinado,
ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, ele traz histórias de pessoas que perderam tudo e histórias de faxineiro que, depois da morte, deixou para os filhos uma herança gigantesca a ponto de deixar eles ali, né, para um padrão americano, milionários. Então, vale aqui também para trazer como exemplo para vocês. E aí a gente continua, falei de todo o potencial, do que aconteceu em 2022, do que a gente tem para aproveitar em 2023, mas também tem que pensar não só do que aconteceu, mas que 1/3 dos brasileiros considera alta a chance de se mudar. Olha lá. Além daquilo que já aconteceu, tem o que tem por vir. Então, mais da metade dos brasileiros querem mudar de casa, quer comprar uma casa melhor. Olha aí, gente, a oportunidade para vocês. Eu vou dizer que isso aqui, o que eu estou trazendo, é para vocês pensarem, amanhã é Dia dos Pais, beleza, mas pelo menos eu vou mandar umas mensagenzinhas aqui pelo WhatsApp, que é para aproveitar, né? Aproveitar a boa do momento. Consórcio sempre vai vender, né? Juros está baixo, fomenta o mercado, a gente vai vender consórcio porque ele vai aparecer como a melhor opção. Os juros estão altos, muitas vezes o consórcio ele aparece como a única opção. E consumir, todo mundo quer consumir. Só que a gente tem esse tipo de argumento e esse mercado que a gente está vendo agora, a gente não sabe. Né? Pode ser que dure quanto tempo? A alta dos imóveis, né? Tem uma hora que chega ali num limitador. E tomara que chegue também, né? A gente também não quer que... a gente também compra, né? Carro. Quanto tempo que as pessoas não ganhavam dinheiro com o carro? Quer dizer, eu compro um carro hoje e vendo ele mais caro daqui 2 anos. Antigamente você comprava o carro... Antigamente não, né? Outro dia aí. Daqui 1 ano você tinha perdido 20%. Então, esse momento aqui, a gente tem que aproveitar com muito argumento. Então, amanhã, por favor, nem que seja meia dúzia de mensagem aí para aproveitar, tá? E a gente entra também com o número de imóveis financiados com recurso da poupança. Olha lá, também recorde. Vou trazer aqui o gráficozinho do aumento de financiamento que a gente teve no ano anterior. Bom, aqui todo mundo sabe, só trouxe mesmo para ficar para vocês na apresentação. Acho que o que a gente mais tem é saque em relação ao financiamento. Então, a oportunidade está dentro disso. Muita gente financiando mesmo com juros altos. Vou dar só uma sacadinha aqui, que imagino que vocês que estão na ponta têm muito mais para me ensinar do que eu para vocês. Mas como a gente pega mais o saque mesmo, eu sempre uso com um cliente assim, é simples, sistema de amortização contínua. Então, aquela última parcela que você está feliz por pagar, se a amortização é contínua, aquela última parcela é a tua primeira. Então, se a última parcela são R$1.000 e essa primeira parcela é 4.000, quanto que você está pagando de juros na primeira? R$3.000. Eu não sei quanto é que vale o dinheiro para você e quanto você precisa trabalhar para ganhar 3.000. Eu preciso trabalhar bastante. Então, eu não vou, não é essa a decisão que eu tomo. Né? Então, eu sempre uso esse argumento para o nomezinho. Mas dentro do financiamento a gente tem essas opções e hoje a gente tem a curva ali da taxa de juros, olha, do ano. Então, 11, ali em maio de 2022, e a gente chega aqui para o imóvel, isso é média, então tem um pouquinho menos, tem um pouquinho mais, a 12,8% em maio de 2023, média de 1% ao ano. E para o automóvel, ao ano não, né? Ao mês. E para o automóvel, uma média de 2% ao mês. Essa aqui é a quantidade, quando a gente olha 2020, 2021 e 2022. A quantidade em bilhões. Olha esse povo todo aqui que podia ter comprado consórcio com vocês. Em 2021, a regra para o imóvel, e eu estou focando mais no imóvel aqui, mas a regra para o imóvel era 1 para 10. Cada 10 imóveis, 1 era pelo consórcio. A gente não quebrou recorde e tudo mais, todo mundo comemorando, todo mundo vendendo muito? Essa média caiu. Vocês acreditam? Ou seja, mesmo a gente quebrando o recorde do consórcio, a gente perdeu a oportunidade no ano de 2022. E não foi pouco, não. A gente está falando de bilhões. Se em 2021 era 10 para 1 para 10, em 2022 a gente fechou com 0,6 para 10. Então, a gente vendeu muito, podia ter vendido 40% a mais, pelo menos, olha aí. Né? Estamos perdendo a oportunidade. A gente precisa oferecer mais, a gente precisa estar mais na frente do cliente e a gente precisa criar mais oportunidades para falar do consórcio. Aqui, home equity. Né? Muita gente já está usando essa palavra bastante em várias situações e para várias oportunidades. Trouxe aqui uns números também.
Lá nesse último ano, né, de 2022, a gente teve aí 14 bi de operação. Isso representou 0,1% do PIB. O nosso potencial até 2040 é representar 20% do PIB. Aqui a gente movimentou 14 bilhões no Brasil. Olha lá o valor que movimenta o home equity nos Estados Unidos. 4 trilhões. É tanto zero. Para quem não sabe do que eu estou falando, o home equity é o empréstimo com garantia imobiliária. Onde é que está a nossa oportunidade aqui? Primeiro que a gente faz isso através do consórcio. E segundo que tem muita gente trabalhando isso casado. Né? Faz aqui, depois entra com o interveniente quitante, se você precisa rápido. Tem muita gente fazendo isso casado. E eu sempre valorizo muito, né, eu sou diretora de parcerias, o parceiro que investe na marca dele. Né? Invista na sua marca. A gente viu o pessoal aqui da Univalores, olha, qual que é a fala deles? A fala deles é, atenda o seu cliente em todos os produtos. Eu acredito muito nisso. Então, ofereça produtos para que você possa estar ali com o seu cliente e falar, qual que é a sua dor? É essa? Eu tenho isso, 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 isso. Acredito que a melhor estratégia para você é essa. Então, seja para entrar com o home equity, ou seja, para usar o home equity para vender consórcio, ou seja, para vender consórcio como se fosse home equity, a gente tem um potencial gigante aí de um novo mercado que vai movimentar 20% do PIB até 2040. Então, estude, prepare-se, busque as suas opções. Olha ali, 0,6 em 2021, em 2022, 0,1, ou seja, quase dobrou, né? E 20%, tudo eu estou deixando com link, tá? Então, não estou inventando o número, não. É só clicar lá, e link, enfim, né, confiável, é ali do Valor Globo, matéria desse ano. E aí, os juros no Brasil e no mundo. O brasileiro, ele compra em média 1,8 imóveis ao longo da vida, ou seja, é pouco ainda. É pouco se a gente pensar que isso está num recorte muito pequeno da população. Nós temos um dos 10 juros mais caros do mundo, hoje em... Sabiam disso também, porque está falando toda hora, né? Em primeiro lugar. Só que lembra lá, quando a gente estava com 2%, aí você fala, como 10%? Quando a gente estava com 2%, o mundo também estava bombando. E quando a gente tinha 2%, a gente estava em nono. Então, não é que agora a gente está passando por uma fase onde a nossa taxa de juros é muito cara. Não. Isso é histórico e isso acaba com a vida do brasileiro. Acaba com a vida do brasileiro. Né? É por isso que a gente tem que tomar posse do nosso lugar e da nossa missão e da importância daquilo que a gente faz. Gente, se não fosse o consórcio no Brasil, assim como a minha mãe, assim como eu, será que eu teria comprado aquele carrinho? Talvez eu não estivesse aqui hoje, porque se eu não tivesse o carrinho, meu primeiro emprego no consórcio, eu morava em São Bernardo e era lá no Vale do Anhangabaú. Será que eu teria ido? Né? Talvez eu não estivesse aqui se não fosse o consórcio lá que eu comprei aos 16 anos. Eu gosto muito de uma frase do Bill Gates que, beleza, respeitamos a meritocracia, mas ele fala que ele estudou na única faculdade que tinha um computador. E que se ele tivesse estudado em outra, ele não seria o Bill Gates que a gente conhece. Então, tem alguns fatores externos que também influenciam. E os juros no Brasil é responsável por muita miséria. Historicamente, não é agora. É por isso que o consórcio é a nossa jabuticaba brasileira. E é importante dentro da nossa economia, é importante a roda que a gente movimenta. Então, valoriza aquilo que você faz. Não dá tempo de eu contar muita história, esse relógio está me matando, mas eu queria contar uma história para vocês, quem sabe em outra. Mas eu estou aqui, né? Queria, mas é uma, né? É uma história, vou contar logo, tá? É uma história que, enfim, eu estava no outro país, e aí quando eu cheguei no aeroporto, assim, eu vi aquele monte de Uber, e o Uber era Mercedes, era uma coisa absurda, assim, os carros, sabe? E aí, estou lá, ando de Uber um dia, ando de Uber outro dia, e sempre conversando, né? A gente puxa assunto quando você está fora. E, quanto vale esse carro? E sempre comparando aqui com o Brasil, 400 mil, comparando com reais. 400 mil, 300 mil, pensando, como é que o cara, né? 400 mil, 300 mil. Enfim, lá no último dia que eu fiz a pergunta certa, né? Falei como é que ele pagava o carro. Aí, para vocês entenderem, ele tem incentivo do governo. Quanto que era os juros? 0. Lá ele é melhor remunerado.
O carro de 300 é o carro de 300. Aqui, um carro de 120 vai virar um carro de 300. É por isso que lá os caras conseguem andar de carro, com um carro de 300. Então, olha como a gente é, né? Não é fácil a nossa vida. E aí eu trago alguns nos Estados Unidos, em média, hipoteca. Aí eu estou falando só de crédito imobiliário. Uma hipoteca de 30 anos tem taxa de 6%, porque aumentou agora. Era 3%, todo mundo ouve que nos Estados Unidos está aumentando a taxa de juros, enfim. Na França, 1,39%, na Alemanha, 1%, chegando a 0,5%, Grécia, 3%, Hong Kong, 2,48%, Dinamarca, 0,65%, no Japão, 0,1%, e olha a Suíça lá. A Europa tem uma corrida para o juro zero. E a Suíça lidera com menos 0,75. Lori, o que é isso? Como assim, juros negativos? Precisaria de mais meia hora para explicar para vocês, mas vou resumir. Imagina que a demanda é tão pequena que realmente você vai lá, pega 1 milhão e paga menos de 1 milhão para o banco, porque tem incentivo. Então, sim, tem país com juros negativos. E o nosso, muita demanda. Então, a taxa básica aqui, né, a Argentina tem uma hiperinflação e hoje a gente está no topo em primeiro lugar. Ranking de juros reais, o que é juros reais? É quando você, que é aí que a gente está em primeiro. Porque você fala, mas a Argentina está com uma inflação lá hoje de 90%. Juros reais, você pega a taxa de juros básica e tira a inflação. É nesse que a gente está em primeiro lugar, ali com 7,54. Então, a gente pega os 13, tira a inflação. Essa é a nossa taxa de juros. E aí, em segundo, México. Olha só os nossos amigos ali. É vergonhoso. Aí a gente vem já para o negativo. Então, em todos esses países aqui, você tirou a inflação, você já tem juro negativo. Inclusive a Argentina, que você tira a inflação, fica com menos 36. E aqui eu coloco juros nominais. Então, na Argentina, quando a gente fala de juros nominais, que é sem tirar a inflação, a Argentina hoje com 97, Turquia 17, Hungria 15, Brasil com 13,25, já atualizadinho. Quando estava em 13,75, também tem a movimentação dos outros países, a gente estava em segundo lugar ali. Tá motivacional ou tá desesperador? Beleza? Tudo bem? Tá. E aí a gente vai para os nossos números. Olha lá, trouxe desde 2017, 94 mil no ano. Então, aqui eu estou falando só de imóvel também, 94 mil cotas no ano. Olha 2022, 176 mil cotas no ano. Isso só São Paulo. Se a gente olhar para Brasil, a gente tem lá, 2017, 241, 546. Soma-se, né? Ticket médio mais alto, né? Tudo que vocês sabem. Então, aqui eu estou falando em número de cotas. Se a gente olhar para o faturamento, é explosão, sucesso. Ali a gente tem eu esqueci de tirar um negócio. Então, depois eu trago. E aqui, ó, Brasil, todos os segmentos, também primeiro trimestre. Então, se a gente colocar todos os segmentos, 2017, 2 milhões de cotas. 2022, 3.394. E só o primeiro trimestre desse ano, 853. Primeiro trimestre desse ano, 853. E aí eu falo para vocês, a gente está de parabéns, só que não. Porque tem um monte de oportunidade ainda. Né? Olha o tanto de oportunidade. Então, a gente está muito de parabéns. Só que a gente tem uma missão muito embaçada, assim, para não falar palavrão. Né? Muito. Que é tirar o brasileiro desse ciclo super vicioso. Porque aí eu compro vamos falar do carro, para não falar do imóvel. Eu compro um carro hoje, pago em 60 meses, pago 3 carros. Quando eu vendo, não consigo assumir uma parcela do consórcio, porque eu estou pagando o financiamento. Aí esse carro, quando eu vou vender, ele já não vale mais nada, que eu rodei com ele 5 anos. Aí eu tenho que fazer o quê? Outro financiamento. Então, para a gente tirar esse cara do ciclo vicioso, a gente tem que ser muito bom. A gente tem que ser bom. Tem que ler os livros lá dos ganhadores mesmo, de prêmio Nobel, tem que... Não perder não, né? Mas tem que ficar mais tempo com o cliente, né? Tem que se empenhar mais para convencer esse cara. E aqui, evolução de cotas vendidas, quando a gente compara, né, no acumulado até maio. Então, até maio, em 2016, eram 852, 1.666. E aqui é outra coisa para a gente comemorar. Quando a gente olha a variação de mercado, que é o azulzinho, a gente fecha em 7,7. Acredito que a imensa maioria aqui representa administrador independente, não é? Certo? Beleza? Então, quando você vai olhar para administrador independente, olha como a gente puxa esse número para cima. Eu vou pedir uma salva de palmas para vocês de novo, ó.
A gente é muito foda, né? A gente vai lá, a gente acha o cliente, a gente convence o cliente, a gente não está atrás de um balcão. A gente acha, convence, os caras têm toda a estrutura e a gente ainda consegue fazer um negócio desse? É muito bom, né? Como que é o nome do livro do Alan? Quem vende consórcio... Não, quem vende... Tem alguma coisa assim, como que é o nome do livro? Hã? Quem vende consórcio, vende qualquer... Vende. Mas quem vende qualquer coisa, não vende consórcio. Distribuição por espécie, eu vou passar rapidinho, porque eu vou deixar para vocês, então tá aí, porque eu tenho um reloginho ali. Também por estado, vou deixar para vocês, depois vocês olham, mas o mais importante é ver, ó, que ou tá verdinho, só tem um ali, né, no Espírito Santo, ou tá amarelinho, mas a grande maioria aqui, ó, tudo verdinho, é alta geral. Eu não sei de onde você é, mas eu sei que todo dia tá vendendo muita cota de consórcio. E aí eu entro com o orgulho de ser vendedor de consórcio, né? Diante de tudo isso, diante de todos esses dados, diante da importância, diante da nossa missão, a gente tem que acordar todo dia muito feliz, porque a gente trabalha com um produto que faça chuva ou faça sol, vai vender consórcio. Se vai vender mais ou menos, depende só da gente. Aliás, se você ficar dormindo amanhã, vai vender consórcio também. Né? O que é empoderar a sua carreira? Você empodera a sua carreira quando você entende quais são as razões, o que você está fazendo de importante ali para essa roda, né, tão maravilhosa no Brasil, que as pessoas poderem conquistar alguma coisa. Está vendo esse anel? Aí pode chutar na sua cabecinha. Quanto você acha que vale esse anel? É um anel de noivado, tá bom? Você já vai me cortar? Não, eu não corto. É bom, hein? Quanto vocês acham que vale, gente? Pensou? Pensou? Beleza. Eu te dei esse anel aqui nesse saquinho. Quanto vale agora? Deu uma caidinha, né? Mas não, ele veio aqui. É ele mesmo, hein? Quanto? 500? 300? Olha, antes eu mostrava isso aqui e aí deixava no chute. Dessa vez eu pesquisei, tá bom? E é esse aqui mesmo. 417 mil, gente. Não dá para aceitar outro não no dedo, hein? 417 mil. Esse aqui é você, é essa roupagem. Eu não estou falando da roupa, já veio aqui especialista para falar. Eu estou falando daquele brilho mesmo, de você sentar na frente do cliente e falar, amigão, você tem que comprar. Né? E esse brilho é só com você, é só quando você conhece aquilo que você está fazendo e você entende a importância. Esse olhar no olho, minha opinião, tá bom, gente? Não importa, eu até falei, vou de tênis hoje, né? Sabadão, aí eu cheguei aqui e falei, ainda bem que eu não vim, poucas pessoas de tênis. Mas não importa, às vezes você está ali de tênis, depende, né, do cliente que você está falando, mas é o brilho no olho quando você fala daquilo que você faz. É quando você entende que aquilo verdadeiramente vai ajudar o cliente. Bom, educação financeira, para mim, ficou claro que tem a ver com comportamento. Né? Investimento é dinheiro mais tempo. Quanto tempo a gente passou que a galera... E eu estou falando de pessoas assim, que eram importantes, com quem eu aprendi muita coisa e falava assim, consórcio não é investimento, consórcio é meio de compra. Eu falo, não, consórcio é tudo. Consórcio é ferramenta de poupança, é investimento, é modalidade de compra. E o mais legal, você decide isso ao longo do caminho. Então, quando você chega num cliente, ele fala, mas não sei não, acho que por imóvel eu vou fazer o financiamento. Beleza, amigão, vai lá, mas você tem que ter um consórcio. Para quê? Para o que você vai fazer depois, tem que ter um consórcio. Porque investimento é dinheiro mais tempo, não tem outra regra. A não ser que seja milagre, eu preciso ter dinheiro e eu preciso esperar. Aí sim eu vou ter retorno. E aí eu tirei uma historinha aqui, né, e é daquele livro Psicologia Financeira. Quem já ouviu falar no Warren Buffett? É só, né... O cara é o maior investidor de todos os tempos. Só que ele é o maior investidor de todos os tempos por quê? Hoje ele tem um patrimônio de 112 bi. Mas, olha lá, 109 bi veio depois dos 60 anos. O cara está com 80 e pouco, tá? Ele começou a investir com 10 anos. E a média de rentabilidade dele é 22% ao ano. Ou seja, o patrimônio dele aumenta 22% ao ano. Aí tem um cara que chama Jim Simons. Ele começou depois. O patrimônio líquido dele é 28.
Só que esse cara, ele consegue uma rentabilidade de 66% ao ano. Não me pergunte o que ele faz, é óbvio que ninguém sabe. É um mix, mas a rentabilidade dos investimentos dele é de 66% ao ano. Só que ele não chegou igual o Warren Buffett, não vai chegar porque vai morrer antes. Por quê? Porque o segredo é tempo, é começar antes. Então, todo mundo tem que guardar dinheiro através do consórcio para alavancar, para ter condições, para que possa ter um patrimônio decente no futuro. Se esse cara tivesse começado igual o Warren Buffett, a fortuna dele seria de 64 quintilhões. Eu não consigo pensar nesse número, a não ser para contar, sei lá, células ou alguma coisa assim, né? Em dinheiro, a gente nem consegue falar de 64 quintilhões. Bom, então, por que ele chegou aí? Porque ele não teve dívida, porque ele não desistiu, porque ele não se aposentou. E aqui eu venho com uma continha para vocês. O Luiz começou a guardar dinheiro com 20, guardou R$200 por mês durante 10 anos. Dos 20 aos 30 anos. E o Júlio, ele começou a guardar aos 30 e guardou durante 20 anos a mesma quantia. R$200 dos 30 aos 50 anos. Ou seja, o Luiz começou a guardar com 20 e guardou só durante 10 anos. O Júlio começou a guardar aos 30 e guardou durante 20 anos. Quem é que tem mais dinheiro? Quem? O Luiz conseguiu, tem guardado, eu estou colocando 1% ao mês, tá? Só para ficar redondo, não é nada real, mas 1.653.000. E o Júlio, tadinho, 626.000. Portanto, se você não está juntando sua fortuna lá, comece logo. Tá vendo? Já não dá mais para ser Warren Buffett. Então, comece logo aqui. O Bill Gates, ele fala que a gente superestima a mudança que vai ocorrer nos próximos 2 anos e a gente subestima que vai acontecer nos próximos 10. O ano passado a gente só falava de metaverso. Cadê o metaverso? Não saiu do Roblox. Aí agora a gente fala, né, de ChatGPT. Lógico, as mudanças acontecem, mas a gente acha que vai acontecer amanhã. Então a gente superestima aquilo que vai acontecer, mas subestima o que vai acontecer daqui a 10. Eu falei um monte de coisa aqui para vocês, gente. Vou dar o exemplo do Home Equity, por exemplo. Eu trouxe várias oportunidades. Não subestime. Se prepara para que daqui 10 anos a gente possa estar aqui no Conaproc e realmente ver gente com... Já tem, né, muita história, mas ver a mudança de... aquele Conaproc lá de 2023, eu estava lá sentado porque eu absorvi isso, eu queria fazer tal coisa. Olha onde é que eu cheguei hoje. Então, não subestima isso. Eu não vou passar o vídeo, não fiquem bravos comigo, mas depois vocês pegam na apresentação. Então, a chave mestra aqui que eu queria deixar de grande mensagem para vocês e mais importante é que para a gente aproveitar tudo isso, primeiro confiar naquilo que a gente faz, confiar no negócio e na economia. Então, eu falei do empoderamento de vocês, eu falei, né, da economia que está propensa para vocês, eu falei do consórcio que está propenso para vocês e da importância dele dentro da economia e confiar, lógico, nos papéis que você vende. Quando a gente... Eu entendo, sem desmerecer aquilo que a gente faz, mas eu entendo que a gente vive um tempo fácil. Vocês concordam comigo? De verdade? Só faz assim ou não, está falando besteira. Eu entendo que hoje a gente vive um tempo fácil. Eu não estou falando numa nostálgica que não de 22 anos de consórcio. Eu estou falando de pouco tempo atrás. A gente vive hoje um tempo fácil. Mas tempos fáceis, eles fazem o quê? Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Pessoas fortes fazem... tempos fáceis. Tempos fáceis fazem pessoas fracas. Pessoas fracas fazem tempos difíceis. Olha a rodinha aí. É isso que a gente vê em todos os segmentos na prática. O que queremos ficar milionários, como nós queremos dormindo, né? As pessoas fracas aí. Aqui tem um anúnciozinho. Olha lá como é que vendia, né? Novo lançamento, grupo especial. Então, se a gente olhar lá para trás, com tanta história para contar, e alguns contaram aqui, era mais fácil ou era mais difícil? Era mais difícil. Cabe a nós, nesse tempo fácil, mudar isso de alguma forma. E essa é a chave mestra que eu queria deixar para vocês. Se é um tempo fácil, vamos entender que a gente está perdendo a oportunidade para não ficar fraco e não ficar mole. Né? Continuar pedindo indicação, vamos levantar lead, vamos usar as ferramentas, vamos usar tudo que tem de tecnologia, mas não vamos perder a essência, não. Eu tenho, e eu falo isso por essas duas pessoinhas aqui. Solta o on agora que eu estou terminando. Oh, esses aqui são os meus 2 filhinhos. E a gente sempre ouve assim, se der mole, criança vai ser o quê? Não é? Não pode deixar isso. Eu não dou de tudo, porque senão vai virar, né?
Aí depois vai virar um vagabundo. Amado, eu me recuso a fazer isso com eles. De verdade. O que eu puder fazer, eu vou fazer. E eu vou dar o meu melhor para fazer para eles. E meu melhor também para que eles não se tornem pessoas fracas. Vamos levar o mesmo para a gente? Né? Para que sejamos pessoas fortes, né? E para que a gente aproveite as oportunidades, ainda assim crescendo, ainda assim evoluindo, entregando o melhor para o cliente, fazendo desse segmento o sucesso que ele é, falando com orgulho, eu venho do consórcio, e arrebentar para poder transformar mais vidas e contribuir para um Brasil que judia das pessoas com aqueles juros. Beleza, gente? Meu muito obrigado e um excelente ano aí para vocês. Senhoras e senhores, Lorelai Zamonet! Falar do Mulheres do Consórcio, é só um slide. Ó, apresentação, gente, tá aí, tá? Pode pegar lá. Pega aí o QR Code. Eu coloquei ali, ó, depois pensa numa frase instagramável, tá? Eu falei tanta coisa aqui. Pensa aí numa frase, já pensa agora que tá fresquinho. Frase instagramável para postar depois, tá? Conseguiram aí a apresentação? Beleza? Deu? Então, obrigada. Ali tá meu contato. Se alguém quiser também o WhatsApp, rede social. Fica à vontade para chamar. E vocês vão sair cantando Rariel Raridade hoje. E, não menos importante, a gente está lançando a comunidade Mulheres do Consórcio. Entra no site, segue nas redes sociais, independente de você conseguir estar com a gente ou não no primeiro encontro, que vai acontecer em Alphaville, a gente já tem uma agenda até o final do ano de live para falar sobre... Gente, são assuntos diversos. Vai desde vendas até abuso, até... marketing pessoal, então tudo para trazer assim, não é questão só de empoderamento, mas também de trazer, de falar da nossa essência, né? De trazer representatividade, mas também falar da nossa essência, porque a gente tem muita coisa, muita característica que tem que ser aproveitada. Então entra lá, eu tô na associação, falaram da associação ontem, então o objetivo da associação com Mulheres do Consórcio é a gente conseguir incluir essas ações também para quem é associado, então não deixe também de pegar as informações para se associar à Befim. E, independente de qualquer coisa, entra lá no Instagram, que a gente está fazendo o grupo de WhatsApp da comunidade, onde a gente vai disponibilizar a agenda. E também, hoje, a gente está contando, fechando parceria para apoio jurídico, fechando parceria para apoio psicológico. Então, tem muita coisa bacana para vocês, tá? Eu estou muito emocionada com essa iniciativa. Aí a gente tem aqui, ó, também está na apresentação isso aqui, ó, agenda... Aí o QR Code do site. Agora sim, beijo, tchau. Bom finalzinho de evento para vocês.